Muitas vezes, quem está de fora olha para uma vítima de um relacionamento abusivo e pensa: por que ela não sai disso? Será que falta a ela consciência de que está numa relação abusiva? Eu tenho lidado com pessoas que estão em relação abusiva ou estavam. E eu tenho percebido que em grande parte dos casos não falta mais a consciência da relação abusiva. Graças a Deus, esse é um tema que tem sido muito propagado e a maioria das vítimas, pelo menos com as quais eu tenho lidado, sabem, estou numa relação abusiva. E por que elas não saem? Porque lhes falta força para sair. Geralmente há uma estrutura emocional que amarra. O primeiro fator, o principal que eu tenho visto, que a impede de sair, é uma dependência emocional afetiva crônica. Aí vem também dependência econômica, vem estruturas familiares que são complicadas e dificultam o rompimento, medos dos mais diversos, complexo de inferioridade. Enfim, essa pessoa não tem força. É lógico, se nós como conselheiros, como quem quer ajudá-las, conseguirmos empoderá-las para encarar o opressor e romper aquela relação, ótimo. Mas eu tenho percebido que em grande parte dos casos nós não conseguimos isso. A cadeia, o peso que está sobre ela é grande demais e por mais que você tente empoderá-la, as estruturas amarram ela naquela situação. Então, qual é a solução para esse caso? Pelo menos aqui eu tenho enxergado, estou aqui aberto para ouvir opiniões também. Eu tenho visto que em muitos casos a solução é se levantar um libertador que venha de fora e sim faça uma interferência benéfica naquela relação, confronte o opressor com toda a sabedoria e graça, respeitando os limites da relação, mas confronte o opressor e consiga tirar aquela pessoa daquela relação opressiva. Esse libertador nem sempre vem para implodir a relação. Às vezes, ele vem para quebrar a estrutura de opressão e permitir que aquele relacionamento se reconstrua com novas bases, sem aquela escravidão emocional, sem aquela humilhação, sem aquele abuso. Entende? E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo isso em abundância. Isso fundamenta muito o que eu estou propondo aqui. Muitas vezes o povo de Israel estava oprimido e não tinha forças para confrontar o seu opressor. O que eles faziam? Clamavam a Deus, e a Bíblia fala, e Deus lhes ouviu e levantou um libertador. Isso aparece muito ali em Juízes, capítulo 3, aparece no versículo 9, versículo 15. O primeiro grande libertador de Israel e o maior foi Moisés. Olha que interessante. Ele vem de fora do Egito com uma força, com uma graça, com uma visão, com uma amplitude de mente que falta a quem está opresso, quem está cativo. Deus libertou Moisés primeiro, fez ele um homem livre, o empodera para vir de fora e trazer a liberdade àqueles que estão cativos. Isso parece muito com o Evangelho. É Jesus, o homem livre do pecado, libertando os que estão cativos. Então, muitas vezes, gente, quem está numa relação abusiva está num cativeiro. Bota isso na cabeça. E não adianta dizer ele saia porque ele está amarrado, ela está amarrada, não consegue sair. Então entra essa figura externa, tem que ser uma figura muito bem escolhida, observe, que na Bíblia não era qualquer figura, eles oravam e Deus levantava um libertador. Geralmente a referência é, e veio sobre ele o Espírito de Deus. Então ele libertou Israel. Tem que ser alguém usado por Deus com sabedoria, com graça, para ser cirúrgico, para ser preciso, para fazer o confronto certo. E aí pode ser um familiar, pode ser pai e mãe com muita sabedoria, pode ser um irmão, pode ser um líder espiritual, enfim. Em último caso, em casos extremos, a autoridade policial, sim, tem casos que a polícia tem que intervir, casos que a vida está sendo ameaçada, enfim, abusos físicos, mas essa é a realidade. Tem muitas pessoas que não vão ser livres enquanto não se levantar um libertador. E aí ficam palavras para dois grupos. Para você que está assistindo tudo isso,
Quem sabe Deus não quer te levantar como um libertador. Você se incomoda com a situação de alguém? Sim, talvez você seja a pessoa que tem que intervir para salvar aquela vida, aquela alma dessa situação tão infeliz. E a palavra para o segundo grupo é aqueles que estão sofrendo com uma relação abusiva. Você tem que reconhecer que que lhe falta forças muitas vezes e aceitar ajuda. E buscar alguém que possa lhe ajudar a romper essa estrutura de opressão. Eu repito, isso não significa necessariamente o fim da relação, mas o fim da opressão. E se você não tem força, tem gente que está há anos se arrastando numa relação assim, e alguém tem que se levantar para lhe ajudar. Você tem que reconhecer e clamar: Senhor, eu não tenho forças, levanta um libertador, uma libertadora, alguém para me ajudar. Tá bom, gente? Fica esse recado aí. Hoje, depois de algumas conversas, algumas reflexões, eu pensei que era bom compartilhar isso com vocês aqui. Estou aberto à opinião, à discussão. O que você acha sobre isso? Comenta aqui embaixo, compartilha com alguém e que Deus nos dê graça em nome de Jesus.